seja mais uma vez bem-vindo a esse humilde canal. E mais uma vez vocês pediram e tá aqui o resultado. Agora o quadro de makeover de slides, ele vai ser fixo e teremos ele pelo menos uma vez por mês. Mas para fazer esse quadro mais interessante, mais multidisciplinar, eu vou precisar da ajuda de vocês. Então se você tiver algum slide aí que você tem interesse, que eu dê uma olhada, que eu faça alguma alteração, manda para o nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo, que eu vou dar uma olhada e ele tem grandes chances de aparecer aqui nesse canal. E antes de ir para o tutorial, eu só queria lembrar você que se você gosta do meu trabalho, você agora pode contribuir com a manutenção desse canal através do meu número Pix, que fica fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Ou então você pode simplesmente ajudar a divulgar o canal. Então deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com as pessoas que você acha que vai ter interesse no conteúdo que a gente cria aqui semanalmente. Então, sem mais enrolação, bora pro tutorial. Bom, estamos aqui novamente com mais um slide do meio acadêmico, dessa vez preparado por um aluno aí, por um estudante, não por um professor. E esse aluno deu uma palestra muito bacana, cheia de ideias legais, mas a apresentação em si, os slides estavam um pouco pegados, assim, tá difícil de acompanhar. E ele sabia que eu tinha um canalzinho no YouTube, a gente conversou depois, ele veio me perguntar o que eu tinha achado, algumas sugestões onde ele poderia melhorar. E foi uma conversa tão legal, porque ele estava disposto a modificar e melhorar a apresentação, que eu pedi autorização de trazer uma partezinha dessa conversa. Mesmo porque arrumar a apresentação inteira ia demorar uns 5 dias para fazer. Mas eu trouxe esse slide específico porque tem bastante coisa que dá pra gente discutir e aprender junto como melhorar esse tipo de apresentação. Antes de mais nada, eu só queria dizer que quando se trata de projetos gráficos, como é uma apresentação, eu não gosto de dizer que tem alguma coisa errada. Mesmo porque eu não sou estudioso de design, então eu não tenho essa fundamentação para poder afirmar isso. Eu prefiro dizer se aquilo funciona ou não funciona para aquela situação. Então vamos lá, o material ele originalmente foi desenvolvido para ser em inglês, mas eu fiz aqui uma tradução para que todo mundo possa seguir mais ou menos o raciocínio que a gente vai ter nessa avaliação. O título do slide foi uma coisa que eu gostei muito, porque ele não é um título óbvio, ele poderia muito bem ter colocado simplesmente celulose ou introdução ou alguma coisa similar. Mas ele optou em colocar aí uma frase para tentar despertar a curiosidade nos espectadores. E olha só que interessante, embora a gente leia de cima para baixo, da esquerda para a direita, o título que está lá em cima não é a primeira coisa que me chama atenção nesse slide. Deixa aqui nos comentários o que chamou para você mais atenção em primeira vista aqui nesse slide. Para mim, foi essa ilustração que tem aqui embaixo, porque ela tá com cores bem fortes e é o objeto com maior tamanho dentro do slide. Então, o meu olho vai diretamente para lá, antes mesmo do título. Então, isso já causa uma certa confusão, porque você olha a ilustração, depois vai olhar o título e depois você vai olhar para onde, porque você tem duas imagens que tem mais ou menos o mesmo tamanho. E com certeza o último lugar que você vai olhar é o texto, especialmente porque a gente tem um texto grande aqui. Beleza, antes de mudar qualquer coisa, a gente tem que tentar entender qual a mensagem do slide. Então, olhando só para essa ilustração, que é o que me chama mais atenção aqui, eu consigo imaginar que é alguma coisa de empresa, de repente falar sobre balanço ou crescimento de empresa. A gente tem ali uma outra folhinha que pode estar querendo dizer que é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Você tem ali também uma lâmpada que pode ser uma empresa que desenvolve talvez novas tecnologias, enfim, alguma coisa nesse sentido, mas ainda eu não sei exatamente sobre o que o slide vai falar. Então aí você vai recorrer para as outras imagens, porque a gente vai sempre ser atraído primeiro pelas imagens. A gente tem duas imagens mais ou menos do mesmo tamanho e elas são bem técnicas. E ainda assim eu não consigo entender muito bem sobre o que é esse slide. Por último, ainda dentro das imagens, a gente tem 3 logos. Um da universidade, uma de uma empresa que provavelmente está relacionado com o trabalho e também aqui o órgão de financiamento. Novamente são elementos aí que não trazem nenhuma informação relevante sobre o trabalho. Talvez eles sejam importantes, mas não para estar presente em todos os seus slides. Então a gente vai ter que recorrer ao texto para tentar entender um pouco melhor sobre o que é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui.
No primeiro parágrafo, ele fala então aí sobre empresas de desenvolvimento tecnológico, que têm desenvolvido tecnologias. Olha como aí a gente já tem coisas repetidas que a gente pode diminuir o texto. Depois, no que seria um segundo parágrafo, ele vai falar sobre a celulose. E eu sei, mais pela apresentação dele do que pelo slide, de que a ideia é de fato falar sobre a celulose e não sobre as empresas. Então, depois de ler todo esse texto, qual que é a mensagem principal? Veja que no primeiro parágrafo a gente tem a questão da sustentabilidade. E no segundo, a gente vai ter então a questão da celulose, por que ela é um material do futuro. Então, mesmo aqui, a gente tem duas ideias diferentes. E é por isso que esse slide ele tá aí com uma certa confusão, porque ele não vai nem para um lado e nem para o outro. Para mim, o ideal seria dividir esse slide em dois, e aí nós vamos dar o peso necessário para cada uma dessas ideias isoladamente. Mas como ele tentou abordar tudo junto, vamos ver se a gente consegue chegar em alguma coisa que seja intermediário. O primeiro passo é remover tudo que é supérfluo, tudo que não traz informação relevante para o slide. Eu diria que esses logos podem ser removidos aqui, porque eles não precisam ser apresentados em todos os slides. Essa ilustração, ela não traz aí a ideia clara do slide, então eu também optaria em trocar ela por alguma outra. E aí, olha que interessante, a gente tem essas duas imagens que são mais técnicas, inclusive essa segunda, se a gente aumentar ela aqui, porque ela está muito pequena, a gente não consegue ver muita coisa, aqui tem uma informação repetida, ó, tá vendo? Aqui é a mesma estrutura química desse aqui. Então, inclusive, a gente tem coisas repetidas aqui. E eu sei pela apresentação dele que ele não fez referência a essas imagens. Ele simplesmente colocou ali porque ele não tinha segurança caso alguém perguntasse para ele. E esse também foi o motivo dele colocar esse texto grande. Ele contou para mim que ele sabia que esse texto estava muito grande, que não é adequado para apresentações ter um texto tão grande, mas que ele optou em manter porque ele não tem uma segurança, tem medo que dê branco, e aí ele precisaria manter o texto para ele poder ler. E aí isso me fez pensar que talvez esse seja um dos motivos pelo qual as pessoas colocam tanto texto na apresentação. É esse medo de esquecer, de dar branco. Mas para isso tem uma solução muito simples, que é pratique até exaustão. A confiança só vai surgir quando você fizer essa apresentação 7, 8, 9 vezes sem nenhum tipo de consulta. Então, pratique. Então, continuando aqui, como essas duas ilustrações sequer foram citadas na apresentação, a gente pode considerar elas também supérfluas. E aí o que sobra então é o título e o nosso texto. Agora eu vou revisar esse texto tentando diminuir ele ao máximo e mantendo só a essência do texto, removendo tudo aí o que for redundante. Aqui, gente, conseguimos reduzir bastante o texto, ainda mantendo a essência dele. E o mais importante, as palavras-chave, eu destaquei elas aqui com negrito. Então fica muito mais fácil você identificar quais são as coisas mais importantes que tem presentes nesse texto. Agora a gente precisa de uma imagem para o nosso slide. Eu vou estar utilizando aí um banco de imagens que eu já indiquei em vários outros vídeos que vão estar aparecendo aqui, que é o Unsplash. Então lá eu vou fazer uma pesquisa tentando encontrar alguma coisa que passe mais essa ideia de sustentabilidade, que a gente possa de alguma forma linkar com empresa, falar de crescimento e ainda ter alguma coisa relacionada com a celulose. Então eu vou usar todas essas palavras-chave e vamos ver o que eu vou encontrar por lá. 2000 anos depois. Pessoal, dá uma olhada na imagem que eu encontrei lá. Olha como essa imagem é muito mais poderosa em termos de associação. Se você quiser falar sobre crescimento sustentável, por exemplo, e fazer o link aí com empresas, falar da celulose, já que a gente tem aqui as plantinhas também, ela diz muito mais do que essa ilustração aqui. E como essa imagem ela encaixou tão bem e trouxe todas essas associações, eu nem acho que seria necessário colocar muito mais coisa aqui. Então eu vou vir aqui no slide anterior, vamos copiar o nosso título, vou colar ele, e aqui como já está bem óbvio a questão da celulose, eu vou tirar aqui ainda e vou deixar só material do futuro. Vou tirar aqui a exclamação, e aí eu vou jogar o futuro aqui para baixo, porque eu quero tornar ainda mais óbvio essa brincadeira que existe aí entre os contrastes, né, de futuro e da natureza.
Então, para dar ainda mais voz para o título, eu vou estar utilizando aqui uma fonte que ela não está disponível gratuitamente, mas eu uso ela para outros projetos, por isso que eu tenho ela aqui. Mas você pode estar utilizando qualquer outra fonte aí que denote alguma coisa high-tech, futurista, ou alguma coisa de tecnologia. A fonte é essa MBF Minimal, e eu vou aumentar bastante o tamanho dele aqui. Talvez diminuir um pouquinho esse aqui de cima. E aqui eu quero dar menos peso para o material. Então eu vou colocar a fonte Roboto. Eu acho que esse slide já estava show desse jeito. Mas eu quero dar um pouco mais de destaque ainda para o título. Chamar mais atenção para lá. Então o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui em inserir. Vou vir aqui em formas. Selecionar a ferramenta retângulo. E vou traçar um retângulo aqui cobrindo o texto. Diminuir um pouquinho aqui. Vou tirar o contorno. E agora eu vou preencher ele com uma cor que já exista na nossa foto, porque assim a gente mantém a paleta de cores. Então, para isso, eu vou vir aqui em preenchimento, selecionar a ferramenta conta-gotas e vou utilizar esse verde aqui. Agora eu vou clicar com o botão da direita, enviar ele para trás, clicar aqui agora no nosso fundo e enviar ele para trás. E a fonte, eu vou trocar a fonte agora para uma cor branca, para dar bastante contraste. Então vamos ver se agora a gente consegue colocar o texto aqui de uma maneira estratégica, que não vai roubar a atenção e que você consiga conduzir a sua plateia pela sua linha de raciocínio. Vamos vir aqui em inserir de novo, dentro de formas, selecionar a ferramenta retângulo, vou traçar um retângulo aqui da altura do slide que seja um pouquinho maior que o nosso título. Agora eu vou vir aqui em contorno da forma, tirar o contorno. E no preenchimento, eu vou vir no conta-gotas e vou pegar essa cor escura aqui debaixo da nossa foto. Agora eu vou vir aqui no nosso texto, vou dar um Ctrl C no texto. Vir nesse slide, dar um Ctrl V. Vamos mudar a cor da fonte para branco. Podemos aumentar aqui o tamanho dela também para ficar bem legível. Posicionar dentro dessa caixinha aqui. E vou destacar essas palavras-chave aqui usando cores da própria foto. Para deixar isso aqui ainda mais legal, eu vou selecionar a nossa caixa lá do fundo, clicar com o botão da direita, vir aqui em formatar forma. Dentro do preenchimento, eu vou dar uma transparência aqui assim, não muita coisa, alguma coisa entre 9% e 10% aqui, eu acho que já vai ficar legal. Agora a gente segura o Shift, clica para selecionar também a caixa de texto, clica com o botão da direita, vem em agrupar. Agora seleciona o grupo, clica com o botão da direita e a gente vai enviar para trás. Agora a gente seleciona o fundo e envia ele para trás também. Agora no título aqui eu vou selecionar também o texto e a caixa de trás com o Shift apertado. Vou clicar com o botão da direita e vou agrupar eles e vou jogar o grupo mais para cima aqui para não encobrir o nosso texto aqui de baixo. Agora a gente pode, por exemplo, duplicar o slide. Vir no slide anterior e eu vou empurrar essa caixa aqui até que ela fique totalmente para fora do slide. Agora a gente vem no slide 2 aqui, em transições e ativa a transição de transformar. E a animação que a gente tem agora é essa, em que você pode falar aí toda a questão de desenvolvimento sustentável e depois você entra com o texto para complementar e ajudar você a se lembrar o que você precisaria falar na apresentação. E olha como fica muito mais interessante esse slide desse jeito. E caso você não tenha essa transição de transformar, porque ela só está disponível nas versões mais atuais do PowerPoint, dá para você fazer um efeito bem similar animando o caminho desse grupo. Vamos fazer junto aqui, vai? Eu vou tirar aqui a transição de transformar só para mostrar como seria essa animação. Então você poderia selecionar aqui a caixa, jogar ela aqui para fora de texto, vir aqui agora no painel de animações, a gente clica aqui embaixo e vem aqui ó, na última opção de caminhos de animação. E aqui nas opções de efeito eu vou vir aqui e selecionar aqui à direita. Agora a gente clica nessa setinha vermelha aqui no final. E aí, clica e arrasta ela até que a caixa fique totalmente para dentro do slide. Pronto, se a gente vier agora no modo apresentação, a gente tem uma animação bem semelhante ao que a gente criou com a transição transformar.
E uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é como a identidade visual, que são as imagens, as fontes e as cores que a gente usa para preparar a apresentação, como elas podem mudar completamente a ideia e a vibe do slide. Esse slide que a gente criou tem mais essa pegada mais sustentável, mais falando da natureza, e que se eu mudar simplesmente a imagem de fundo e as cores, a gente pode agora falar sobre uma coisa mais futurista. E aí eu vou estar dando ênfase na questão do material do futuro, só alterando um pouquinho as cores e a imagem do fundo, o que poderia aí ser então todo um novo escopo para esse slide usando o mesmo template. E aqui ainda a gente tem um espacinho para colocar os logos, caso sejam necessários. Hello, darkness, my old friend. Vai, filho, com esse negócio. Pelo amor de Deus. Já tá dando corda na moto? Viu como um slide bem estruturado pode ajudar a transmitir a sua ideia de maneira bem simples? Inclusive você pode até colocar texto, desde que ele seja apresentado aí de maneira estratégica. E se você quiser aprender ainda mais como fazer slides bonitos, simples, mas muito estratégicos, eu convido você a conhecer o nosso conteúdo lá no Instagram, que é @grandeppt, e também o nosso conteúdo aqui do YouTube que a gente traz toda semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, lembre-se de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso conteúdo. E se tudo der certo, a gente se vê na próxima semana. Tchau!